Olá, eu sou a professora Lídia e hoje na nossa aula de número 17, do terceiro ano do ensino médio, vamos estudar um pouco sobre a aplicação da indução eletromagnética. Lembrando que há uns dias, há algumas aulas a gente vem estudando sobre eletricidade, magnetismo e o eletromagnetismo, que é o que vai relacionar esses dois aí. Hoje a gente vai ver isso de uma forma mais prática, na utilização dos dispositivos, materiais para fins de utilização no cotidiano. Para que a gente entenda, nós vamos passar por 3 processos ao longo da aula. O primeiro é o processo de geração, entre aspas, de energia, que aí vamos relembrar a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, algumas vezes a gente fala geração, mas as palavras de fato significa transformação. Inclusive, os geradores, eles não são geradores, eles são transformadores de energia. Então, o primeiro processo é essa transformação inicial de uma energia não elétrica para uma energia elétrica, e aí vai entrar o fenômeno da indução, ali no meio da explicação, no dispositivo, e a gente finaliza com a distribuição de energia para o uso cotidiano. E aí tem alguns processos que a gente vai ver nessa distribuição, e principalmente no fenômeno da indução, tendo em vista que o fenômeno de geração a gente já viu em algumas aulas anteriores. Então vamos iniciar? Aplicação da indução magnética. A principal aplicação da indução magnética ou eletromagnética é a sua utilização na obtenção de energia. Atualmente, todas as usinas geradoras de energia elétrica utilizam estudos de indução como forma de trabalho, já que é uma forma eficiente e tem diversas formas de ser postas em prática. Com a descoberta, passou a ser possível a geração desse tipo de energia em larga escala. Essa geração ocorre em instalações complexas, como é o caso das usinas de energia elétrica, e até em experimentos mais simples, aparatos mais simples, como os dínamos de bicicleta. Então eu trouxe esses 2 exemplos para vocês verificarem que nós temos 2 extremos, um aparato extremamente simples, com energia utilizada a partir da potência do próprio corpo humano, da contração desses músculos, como o mesmo princípio é utilizado para explicar essas transformações de energia que acontece no interior de uma usina hidrelétrica. Então vamos lá ao primeiro exemplo, que é bem mais simples. Existem diversos tipos de usinas de energia, mas basicamente o funcionamento de todas utiliza o mesmo princípio. Nessas usinas, a produção de energia elétrica ocorre através da energia mecânica e rotação de um eixo. Então eu trouxe um exemplo muito parecido, que é o exemplo do dínamo, que é utilizado na bicicleta. Você verifica que tem 2 círculos aqui vermelhos. O primeiro é o dínamo em si, onde está o motor, o rotor, onde de fato acontece o processo de indução. E aqui o fim dele, que é a utilização, que é acender o farol da bicicleta. Então, no lugar de utilizar geradores ou transformadores, como por exemplo baterias, uma possibilidade é colocar um dínamo aí na roda de uma bicicleta, e aí toda vez que girar, ele transforma essa energia por meio de indução da rotação da bicicleta, vai transformar em energia elétrica e o farol automaticamente vai acender. Então, é esse princípio que funciona aí, transformando energia mecânica em energia elétrica. Agora a gente vai compreender isso numa dimensão maior, que é na usina em si, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Eu trouxe aqui a primeira imagem. Você observa que a gente tem aqui primeiro o reservatório, o canal, depois do canal tem um duto, aqui é a turbina, onde vai girar as pás, e depois essa água sai novamente no leito do rio. E no meio aqui da turbina tem o gerador, e a partir dali as linhas de distribuição. As linhas de distribuição a gente vai entender mais no final, e aí parte de nossa aula vai ser direcionada justamente para essa parte aqui do meio, que é o gerador em si. Porque a gente quer compreender o fenômeno da indução aplicado. Então, primeiro, para entender o fenômeno de indução, você tem que entender como que funciona o gerador, que é exatamente ali onde funciona essa transformação, essa presença e interação do campo elétrico com o campo magnético. Nas usinas hidrelétricas, por exemplo, a água é represada em grandes barragens. O desnível provocado por esse represamento faz com que a água se movimente. Esse movimento é necessário para girar as pás da turbina
que é ligado ao eixo gerador de eletricidade. E aí vai ter já a produção da corrente, lembrando, estamos utilizando corrente alternada. O que significa isso da corrente alternada? É uma corrente que varia o sentido dela, e aí vocês vão ver daqui a pouco de uma forma mais fácil para compreender essa variação do sentido da corrente. Tá bom? Então aqui, ó, na usina hidrelétrica, a gente tem primeiro aqui já a fonte de energia, ó. Aí não sei se vocês lembram aí das aulas do primeiro ano, aula de energia, mas quando a gente tem quando faz a represa na usina, o que acontece? Essas barragens têm grandes alturas. E quanto maior a altura, maior uma energia que está acumulada ali. A energia da altura é a energia potencial gravitacional. Então, só de fazer a barragem, já está acumulando energia. E aí, quando a água entra no canal ali, passa pelos dutos, vai mover as pás e fazer esse processo de transformação. Eu trouxe essa imagem agora, só que mais ampliada. Tem o canal, o duto, e eu ampliei a parte do gerador, porque é aqui onde vai estar acontecendo o processo que de fato nos interessa, o fenômeno da indução aplicada. Tá bom? Então, eu tenho aqui esse gerador, só que de uma forma ampliada, e a gente vai parar um pouquinho aí, entender como é que acontece, para depois ir para a distribuição da energia. O gerador elétrico alternado, ele tem um princípio de funcionamento. No interior da carenagem, também conhecido como canópia, de um gerador elétrico por corrente alternada, tem 3 peças essenciais que a gente vai entender a funcionalidade de cada uma delas aí. Quem são essas peças? Motor, tanque e alternador. O motor é a fonte de energia mecânica de entrada. Se a gente verificar, no caso da hidrelétrica, essa fonte de energia de entrada é a energia acumulada à água que fica na barragem. E aí, quanto maior essa barragem, mais energia acumulada. Também tem um tanque de combustível, que é o que vai manter a capacidade desse gerador para operar, para funcionar. E por último, alternador. Essa peça aqui é fundamental, porque é ela que vai fazer essa produção da corrente elétrica a partir do fenômeno de indução magnética. Então, desses 3 principais aqui, o motor, o tanque e o alternador, a gente vai estudar um pouquinho o alternador mais detalhadamente, porque é justamente nele onde ocorre esse fenômeno. Então, o alternador, ele é um componente interno, está no motor, e trabalha junto para criar um movimento relativo ao campo magnético e às cargas elétricas, cujo processo é gerar eletricidade. E observe como o conteúdo faz questão de reforçar que é necessário que haja movimento. Lembrando, falando de campo magnético, não tem cargas. A gente está falando de fluxo de linhas de indução. Então, vai ter esse fluxo ali e no alternador vai acontecer essa transformação. Temos 2 partes a compreender do alternador. É o estator e o rotor. O estator é um componente fixo. Ele contém um conjunto de condutores feito de cobre, enrolado em uma bobina sobre o núcleo de ferro. Ou seja, já tem a presença ali do campo magnético. E o rotor é o componente móvel que produz o campo magnético rotativo por uma das 2 maneiras abaixo representadas. Então, tem o estator e o rotor. O rotor vai estar girando ali, fazendo seu trabalho. A partir dali, vai ter já a geração desse campo magnético e tem 2 possibilidades para ele ser gerado. Ou é por indução ou é através de um ímã. As 2 levam ao mesmo fim e a forma também é muito parecida. Olha o primeiro, por indução. São conhecidos como alternadores sem escova e na maioria das vezes são usados em grandes geradores. E por ímãs, eles são permanentes e são peças comuns em pequenas unidades de alternadores caseiros. Então os ímãs são mais utilizados em materiais menores, em geradores menores e essa geração no alternador por indução ocorre numa produção numa escala muito maior. Agora você analise aí a imagem de um alternador, que é uma daquelas partes que está dentro do motor e aí acontece esse fenômeno de transformação, de indução. Essas 2 partes laterais estão representando o mesmo ímã, eu tenho norte e sul, e aqui tem a parte que está rotacionando o rotor. A partir daí tem os anéis e as escovas que estão fazendo a coleta dessa energia que já saiu lá dos ímãs, ó. Quando ela sai do ímã, ela vem para cá e já sai em forma de energia elétrica, porque já foi feita essa transformação. Então, a ação no interior do alternador acontece assim. O rotor gera um campo magnético que é rotacionado ao redor do estator.
o que induz a diferença de tensão entre os enrolamentos da bobina, e isso aí vai produzir uma saída de corrente elétrica, lembrando que essa saída é uma corrente alternada. E para finalizar, na ponta aí a gente tem esses transformadores. Quem são os transformadores? É aquele mesmo que está lá no poste, próximo da sua casa. E ele tem uma função muito importante, que ele é uma espécie de equipamento de segurança. E ele faz esse processo também de transformar. Isso porque quando a energia ela sai da usina, ela sai em grande quantidade e o transformador ele vai, digamos, dar uma equilibrada nessa quantidade de energia que sai aí. São dispositivos usados para abaixar ou aumentar a tensão elétrica. Olhando aqui na imagem, a gente tem um material metálico e a partir daí 2 solenoides ou 2 bobinas que estão enroladas aí. E se você verificar, já é possível perceber que a quantidade de espiras de um lado é diferente da quantidade de espiras do outro lado. Para que isso? Porque esses transformadores eles funcionam de uma forma ou de aumentar ou de reduzir a tensão ou a corrente elétrica. Então, digamos que o valor da tensão seja extremamente elevado nas linhas de transmissão por longa distância. Mas quando chega nas casas, nas residências, esse valor não pode ser tão grande e aí o transformador vai fazer o quê? Reduz essa tensão e deixa com que a saída seja somente o necessário para o funcionamento dos aparelhos. Então, a passagem de uma corrente alternada no enrolamento primário induz a formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário. Então, basicamente, sai lá da usina, digamos assim, uma quantidade de energia. Quando passa aqui essa corrente elétrica, ela vai induzir e formar um campo magnético. O campo magnético gera outro campo elétrico, outra corrente elétrica, e a partir dali ou acontece a redução ou acontece o aumento dessa tensão. Os transformadores eles são mais eficientes para conduzir em longas distâncias alta tensão e baixa corrente elétrica, isso a nível de segurança e também de eficiência. Por que de eficiência? Porque se a tensão é muito pequena, vai haver muita dissipação de energia para o efeito Joule. Então o valor a ser conduzido ali já é sempre bem grande, geralmente a longa distância. Os transformadores também são usados para baixar ou aumentar tensões de corrente elétrica nas transmissões de energia. Para o circuito do consumo de energia, como residenciais, são utilizados baixos valores, como a gente já falou aqui, por questões de segurança, e esses valores geralmente são 110 e 220. A maioria das residências utiliza um ou outro tipo, e algumas optam por fazer as duas redes. E por essa razão encontram-se grandes quantidades de transformadores nos postes. E a função dele é justamente isso, dar essa equilibrada ali, aumentar ou baixar a tensão de acordo com a necessidade do cliente, digamos assim. Vamos exercitar um pouquinho para finalizar? A indução eletromagnética é um fenômeno que se encontra presente em diversos equipamentos que utilizamos cotidianamente. Ela é utilizada para gerar energia elétrica e o seu princípio físico consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio condutor. Para que essa força eletromotriz surja, é necessário haver, e aí tem algumas opções: campo elétrico, resistência elétrica, capacitância, temperatura e a última que é o fluxo magnético. Como a gente viu ao longo da aula, para que se tenha geração de corrente elétrica, até porque o nome é indução, o que é representado no fenômeno de indução é geração de corrente elétrica a partir de um fluxo magnético. E aí eu trouxe uma segunda questão, que é: o primário de um transformador alimentado por uma corrente elétrica alternada tem mais aspira do que o secundário. Vamos lembrar lá que o transformador é que aumenta ou que diminui. E aí, se ele aumenta ou se diminui, depende da quantidade de aspiras. Nesse caso, comparado com o primário no secundário, vamos analisar a opção correta. A diferença de potencial é a mesma e a corrente elétrica é contínua? B. A diferença de potencial é a mesma e a corrente elétrica é alternada? C. A diferença de potencial é a mesma e a corrente elétrica é alternada? A diferença de potencial é maior e a corrente elétrica é alternada? E a opção E. A diferença de potencial é a maior e a corrente elétrica é contínua? A resposta você pode verificar no enunciado. Ele vai dizer, ó, o primário, ou seja, a primeira bobina, ela tem mais espiras do que o secundário. Então, se ela tem mais espira, o que vai acontecer? A diferença de potencial da corrente elétrica é menor.
Por quê? Porque houve uma redução de espira. Se houve uma redução de espira, uma redução também da corrente elétrica, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de indução, de aplicação da indução eletromagnética, que está desde experimentos ou dispositivos pequenos, como por exemplo uma bicicleta, como na produção de energia para grandes indústrias. Você entra na plataforma Eduque para ter acesso a mais informações, às outras aulas e também a outros exercícios, tá bom? Te espero aqui na próxima aula.